Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu vou fazer aqui um pequeno retrospecto de como é que eu cheguei até aqui. Como é que começou a ideia do colecionismo e fazendo um histórico, mais ou menos, do que é a coleção hoje em dia. É lógico que a coleção hoje em dia é bem grande. O que vocês veem atrás de mim aqui é uma parte. Não tem tudo aqui, tem mais pro lado de cá, tem um pouco mais que não dá para ver direito, e tem outras estantes de filmes, estantes de estátuas, action figure, Funko Pop e essa coisa toda, tem muita coisa. Mas então, como é que essa loucura, como é que essa doideira começou, né? Então nós temos que ir lá nos primórdios, lá nos anos 60, a gente tem que começar a fazer revisitar, né? Vamos revisitar os anos 60, começando aí com qual é a origem, né? O que me chamou a atenção quando eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, que é aonde a minha memória alcança, né? E começa, logicamente, como eu sou um filho direto da televisão, não resta dúvida nenhuma, a televisão teve uma influência muito grande. A primeira série de super-heróis que me chamou a atenção foi National Kid. É lógico, National Kid é a marca de uma geração muito forte. E está aqui, então, o que logicamente não é daquela época, é um DVD, é uma coleçãozinha de DVDs, com essa aqui, inclusive, é a segunda parte. Tem um boxezinho com a primeira parte. Esse aqui é a segunda parte. Logicamente, isso aqui é dos anos 2000, mas é o retrato daquela época dos anos 60, tá? Logo depois do National Kid, pouca coisa depois, surgem outros clássicos que me influenciaram demais, que é, por exemplo, O Oitavo Homem. O Oitavo Homem surgia na minha vontade de consumir alguma coisa, um super-herói em preto e branco ainda, como o National Kid também é todo em preto e branco, só que isso aqui é uma animação, né? Para quem conhece daquela época vai lembrar um dos primeiros velocistas do anime, né? Da animação, né? Logicamente o Flash é anterior a isso aqui. O Flash é um personagem lá dos anos 40, né? O Joe Ciclone, né? Que depois deu origem ao Flash no início dos anos 60. Esse personagem aqui é de 64, se eu não me engano. É bem contemporâneo do novo Flash, do Flash com aquele uniforme vermelho e tal, o Oitavo Homem. Estou só fazendo uma apanhada. Da mesma época, também ainda em preto e branco, logicamente, tem o Super Dínamo. O Super Dínamo, um grande clássico do anime. Naquela época era só animação japonesa, hoje em dia que ganhou esse nome, anime e tal. Mas não deixa de ser animação japonesa, divertidíssimo, uma forma caricata de falar de um menino de seus 10 anos de idade, mais ou menos, ou um pouco menos talvez, que é aqui maravilhoso, muito bom, também influenciou demais. Da mesma época também outra animação extraordinária, que é o Super-Homem do Espaço, também uma grande influência. Logicamente, um pouquinho antes do Super-Homem do Espaço, mais ou menos simultâneo ali, eu tenho que citar um dos que mais me influenciou. Só que isso aqui é um mangá, mas é o Cyborg 009. Esse daqui é fundamental, uma das minhas maiores influências, não tenho a menor dúvida. Isso aqui é um mangá, tá? Logicamente não é nacional, porque no Brasil não saiu. Mas esse mangá aqui é americano, a edição americana do Cyborg 009. Esse aqui é o volume 1. Tudo isso que eu estou mostrando, gente, tem vídeo no nosso canal, tá? O canal Coisa de Colecionador, no YouTube, alguma coisa no Quai, tem também eu mostrando um pouco mais dessas edições, tá? Muito bem. Também ainda da mesma época, você vai ter outra animação que me marcou muito, foi o Fantomas. Muito legal, muito diferente, muito doido, muito importante nesse início que foi a minha formação como colecionador e como fã de quadrinhos, de animação, de filmes, de literatura, né? Depois nós vamos falar muita coisa de literatura. Tá? Fantomas.
Ah, isso aqui também é uma coleçãozinha da da Cult Classic, tá? Em DVD. DVD com a série do Fantôma. Isso aqui é só o primeiro volume, tem mais, tá? Muito bom. Ainda da mesma época, meio dos anos 60, nós temos obrigatório falar do Ultraman, tá? E não o primeiro Ultraman, porque o Ultraman que eu gostava, no Brasil eles saíram meio simultâneos, o primeiro Ultraman, o Ultra Seven e o segundo Ultraman. Esse aqui é o segundo Ultraman, que também foi chamado de Ultraman Jack, né? Mas é o Hideki Go, é o que eu realmente gostava na minha época, era o segundo Ultraman. O primeiro Ultraman eu achava muito tosco, muito ruim. E o Ultra Seven, ele passou num período em que eu estava em aula, eu não assistia. Eu assistia mais no Capitão Asa, famoso clube do Capitão Asa, o regresso do Ultraman, tá? Bom, depois a gente continua, daqui a pouco eu continuo. Bom, vamos lá agora para a segunda parte, né? Depois de ter essa influência muito grande da televisão, que hoje em dia tenho quase tudo em DVD ou em Blu-ray, então vem a fase dos quadrinhos. Eu já estava na escola, já devia ter meus 10 anos de idade mais ou menos, quando eu tive acesso às publicações da famosa editora Ebal, a editora Brasil América Limitada, e as primeiras publicações, primeiríssimas publicações, alguma coisa eu até tenho, quadrinho original dos anos 60, mas eu vou mostrar aqui uma coleção muito bacana da editora Panini, lá no início, nos primórdios da Panini no Brasil, bem no início dos anos 2000, ela republicava essa coleção muito bacana aqui, que é a Biblioteca Histórica Marvel. Aqui nós temos o Invencível Homem de Ferro, que foi o que me chamou a atenção na época, e aqui eu tenho o Capitão América, que eram publicados no Brasil, começaram a ser publicados no Brasil no ano de 1967, mais ou menos. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, quando eu tive acesso a essas. Eram 3 revistas que saíram na época, né? O Capitão Z, que era um aproveitamento de um título que a Ebal já detinha. Naquela época, você conseguir botar um título na revista era muito complicado, tá? E então eles publicaram no Capitão Z as histórias do Capitão América e do Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi o herói que de cara me agradou mais, me agradou muito, né? E também saía na época a revista Álbum Gigante, que trazia o Thor sozinho, e a revista Super X, que trazia o Namor e o Incrível Hulk, tá? Mas de cara quem me conquistou foi o Homem de Ferro. Mas isso durou pouco, tá, gente? Porque logo em seguida eu tive acesso à editora, eu estive lá, o pai de um colega de escola trabalhava na editora Brasil América e trazia títulos pra gente. E aí, meu amigo, acabou caindo na minha mão. Oca, cadê ele? Tá aqui. O que apareceu para mim? O Homem-Aranha. Aqui, esse aqui não é a publicação da época. Eu tenho publicações da época, dos anos 60, mas eu estou mostrando apenas para vocês aqui o espetacular Homem-Aranha nessa coleção mais nova, atual mais ou menos, da Panini, que é a edição definitiva. Esse aqui é o volume 3. Por que eu estou trazendo o volume 3? Porque foi a fase em que eu comecei a ler Homem-Aranha, que é a fase já desenhada pelo John Romita. John Romita é um artista que é fundamento do meu amor pelo traço, pelo desenho. O John Romita é um dos melhores que eu conheço. E também junto com ele eu conheci o Gil Kane, que também desenhava Homem-Aranha mais ou menos na mesma época, pouca coisa adiante. O Gil Kane também caiu no meu gosto totalmente. Só que nessa época eu não tinha essa noção, tá? Nessa época que eu lia apenas por ler, porque eu gostava do Homem-Aranha. O Homem-Aranha era o personagem ideal para alguém que tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, tá? Era a identificação total com o personagem. Só que aí logo em seguida, pouco tempo depois, vem a morte da Gwendolyn Stacy, que era meio que a namorada de todos nós, no início dos anos 70. E aquilo foi um trauma muito grande. O Homem-Aranha, inclusive, cai depois disso. Não sei se em decorrência disso ou por uma questão de escolhas editoriais, o Homem-Aranha cai numas histórias bem chatinhas mesmo. E para mim, para o meu gosto,
caiu no meu desinteresse. Eu continuei lendo Homem-Aranha há muito tempo, ainda era o que eu tinha, era o que eu lia. Eu só lia um título por mês, que era o Homem-Aranha. E aí a editora Brasil América parou de publicar a Marvel, ainda manteve a DC mais um tempo, mas eu gostava da Marvel, não era muito fã da DC, e eu gostava basicamente do Homem-Aranha também, né? Gostava do Homem-Aranha, apesar que eu achei interessante o Demolidor, né? Mas eu não entendia muito bem, e era o que era publicado no Brasil, tá? Depois disso daí, a editora Rio Gráfica, a RGE, que hoje em dia é a editora Globo, né? A RGE começou a publicar alguns títulos assim meio desorganizados, começou a publicar inclusive o Homem-Aranha, e foi o que me trouxe para a RGE, foi o Homem-Aranha. Então eu comecei a ler o Homem-Aranha. E aí começou a sair mais um título, não me lembro qual era agora, se era o Hulk, alguma coisa, e nessa revista do Hulk, Almanac do Hulk, começou a sair X-Men. E aí X-Men acabou se tornando uma doença, uma febre, o melhor grupo. E o que acontece aqui na fase? Em Homem-Aranha eu comecei a ler quando John Romita começa a desenhar. E eu sou fã do Romita até hoje. Romita Sr., não é o filho, não, o pai. E aqui, John Byrne. John Byrne, até hoje, um dos melhores artistas dos quadrinhos, continua sendo um dos meus 10 favoritos, junto com John Romita, é claro. John Byrne na fase dos X-Men, com Chris Claremont nas histórias. Uma fase que todo mundo que leu naquela época ficou apaixonado, apesar que não entendia muito bem, porque as publicações da Rio Gráfica não eram boas, era bem ruim. Mas logo em seguida veio os direitos passaram para a editora Abril Cultural. E a Abril Cultural fez um trabalho fantástico, apesar de publicar em formatinho. Mas a minha bagagem de leitura de X-Men, por exemplo, é da editora Abril Cultural, que fez um trabalho editorial muito bacana, muito competente, começou a botar ordem na cronologia, que era fundamental para a Marvel. Da DC não havia esse problema, porque não havia cronologia nas histórias da DC nessa época. É isso aí que eu estou falando, é finalzinho 79, 80, e daí em 82 sai a famosa revista Super Aventuras Marvel, que começa a botar ordem na casa, na bagunça, né? Os personagens da DC Comics nos anos 80 ainda não tinham cronologia nenhuma. Hoje em dia tem, mas não é tão evidente, tão importante como na Marvel. Na Marvel a cronologia realmente é muito forte, desde que ela surgiu. Na DC é menos. Mas então, com Super Aventuras Marvel, a paixão fica total por X-Men. Mas Super Aventuras Marvel foi um grande marco. Eu não tenho na minha coleção nem Heróis da TV, que começou na editora Abril, nem Super Aventuras Marvel, nem o Capitão América, e depois veio o Homem-Aranha, depois veio agora o Homem-Aranha e o Hulk vieram depois, né? Super Aventuras Marvel, Heróis da TV e o Capitão América, foram os três que começaram depois. Bom, enfim, o fato é que o Super Aventuras Marvel trouxe uma outra paixão, que foi quando a gente percebe que há um amadurecimento que foi meio paralelo. As histórias em quadrinhos foram amadurecendo no mesmo sentido que a minha geração foi amadurecendo. Quando a minha geração já não gostava mais tanto daquelas historinhas de super-herói que salva todo mundo, que era uma coisa mais infantil ou infanto-juvenil, o caso do Homem-Aranha, por exemplo, ou mesmo dos X-Men, a editora a Marvel e, na época, a editora Abril começaram a publicar isso aqui, que é um grande marco nas histórias em quadrinhos, uma grande virada. Começa a marcar uma grande virada nas temáticas da história, que é o Demolidor do Frank Miller, tá? Logicamente, ele é uma semente que depois gerou o famoso Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é considerado por quase todo mundo um grande marco delimitador. Mas eu vou um pouco mais atrás. Para mim, quem começa essa grande transformação não é X-Men, de jeito nenhum, nem Homem-Aranha, é o Demolidor do Frank Miller, tá? Isso aqui é extraordinário. Essa edição aqui é a edição da Panini de luxo, de colecionador, que é realmente digna, maravilhosa, tá?
Mais ou menos paralelo ao Demolidor e mostrando que a maturidade chegava tanto para mim quanto para os quadrinhos, começou a sair uma série que me impressionou demais, porque eu já tinha um amor muito grande pelos personagens. E é isso aqui, gente. Camelot 3000. Camelot 3000 é baseado na história do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que eu já gostava muito, que eu já tinha lido livros e mais livros sobre os Cavaleiros, sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros, inclusive livros clássicos desses aqui. E também tem, paralelo a isso tudo, a obra do Rick Wakeman, que é, né, Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é sensacional, e tudo isso vai formando um grande caldo cultural que deságua aqui maravilhosamente em Camelot 3000. Isso aqui é 1983, essa edição, logicamente, é a edição de luxo da Panini, que saiu agora em 2012, 2013, mas também está nessa bagagem aí extraordinária. Aí chegou o momento de falar dele, né? Logicamente, 1987, mais ou menos, sai o famosíssimo Batman Cavaleiro das Trevas, que, dando sequência, de certa forma, ao que o Frank Miller fez no Demolidor, que foi onde ele ensaiou essa grande transformação, fez um sucesso extraordinário editorialmente. O Demolidor se tornou tão bem vendido quanto o Homem-Aranha e quanto o X-Men, que na época vendiam muito, anos 80, e aí o Frank Miller é convidado para ir para DC por um salário muito maior e dão para ele um título que estava falindo, que era o Batman. Por incrível que pareça. Ele pegou o Demolidor, que era um título que estava sendo cancelado, e transformou no grande sucesso. Foi para DC e pediu permissão para fazer o que ele quisesse com o Batman. Na época, as vendas do Batman não eram boas, estavam bem ruins. E aí ele lança isso aqui, que é realmente um marco na história do quadrinho, porque ele sai de toda aquela mesmice, principalmente na DC, que estava muito engessada. A DC sempre teve uma tendência a ser mais engessada do que a Marvel. A Marvel sempre foi meio progressista, digamos assim, né? Ela sempre incorporava todas as novidades com muita rapidez. A DC não, a DC sempre foi mais conservadora, sempre resistiu mais a grandes transformações, mas nesse momento deram carta branca e o Frank Miller fez uma obra que é um marco na história em quadrinho, não tenha dúvida nenhuma. Mas eu continuo dizendo, o início da transformação é o Frank Miller no Demolidor e Camelot 3000, tá? Anteriores a isso aqui, mas isso aqui é sensacional, né? Mais ou menos ao mesmo tempo que o Frank Miller tinha carta branca para fazer o Cavaleiro das Trevas, nós também fomos agraciados com isso aqui, né? Outro grande marco, 1988 mais ou menos, sai o Watchmen naquelas famosas revistinhas da editora Abril ainda, né? Que publicou ele em 6 volumes, né? E essa aqui é a edição de colecionador da Panini, com toda a série fantástica do Watchmen. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui, que eu vou continuar esse meu pequeno histórico sobre a progressão, a minha progressão como fã e como colecionador do melhor da cultura, né? Da cultura de história em quadrinho, animação e mangás, lá no início dos anos 60, anos 70, e agora nós estamos aqui mais ou menos em 80. Como eu dizia, então, anos 80, mais ou menos, se encerra com uma grande transformação extremamente positiva, né? O balanço dos anos 80 é muito bom, citando aqui o Demolidor do Frank Miller, o Camelot 3000 do Michael W. Barr e o Brian Bolland, né? Depois disso, nós tivemos, então, o Cavaleiro das Trevas. Tem também o Monstro do Pântano, também do Alan Moore, né, que é bem legal dessa época, e o Watchmen do Alan Moore, né? Isso aí foi legal. Quando chegou nos anos 90, aí a coisa entra numa certa crise, porque aí nós nos tornamos grandes consumidores de história em quadrinho e queremos material de alta qualidade. O mercado direto, como eles chamam lá nos Estados Unidos, começou a entregar esses produtos de qualidade superior, como o Cavaleiro das Trevas, como o Watchmen, já em lojas especializadas em quadrinho. E isso mais ou menos acontece também no Brasil. Nós começamos a ter lojas como a Gibimania,
no Rio de Janeiro, a Gibiteria e outras assim que fizeram a alegria de quem era fã de quadrinhos. Só que isso aí chamou a atenção e todo mundo descobriu que a edição número 1 do Super-Homem, lá de 1938, valia mais de $1.000, valia uma fábula. E isso aí criou um certo problema, né? Ao mesmo tempo, a Marvel, alguns autores da Marvel, artistas basicamente, né, desenhistas, descobriram que eles eram muito poderosos, né? O Jim Lee, o Mark Silvestre, o Todd McFarlane, o Rob Liefeld se juntaram e decidiram que eles queriam ganhar mais, porque as editoras, tanto Marvel como DC, pagavam muito mal. É verdade, pagavam mesmo. E aí eles fundam uma editora, a famosa Image, que na verdade era a semente de uma grande tragédia, né? Apesar da intenção, a ideia ser muito boa, ela na verdade naufragou depois. Mas um dos títulos que eu tenho que citar aqui, logicamente eu teria que citar aqui o Spawn, do Todd McFarlane, que de todos os personagens criados naquela época era o que tinha mais consistência, que tinha mais criatividade, que era um personagem diferenciado. O restante, quase todo mundo, era um pouco cópia ou do X-Men ou do Homem-Aranha. Quase todo mundo fazia isso. E aqui eu não posso deixar de mostrar para vocês isso aqui. Essa é a edição de luxo de um grupo criado pelo Jim Lee no início dos anos 90, 91, 92, por aí, ele lançou Wildcats. Wildcats fez um sucesso extraordinário junto com outros grupos. O Mark Silvestre lançou o Cyberforce, o Rob Liefeld lançou lá um grupo dele lá que eu nem lembro, porque eu detesto o Rob Liefeld, eu achei ele péssimo, jamais comprei nada dele. Eu comprei erradamente alguma coisa quando colecionava X-Men, porque também aconteceu isso nessa época. Nessa época foi uma conjuntura de estupidez, né? Primeiro, dos colecionadores que achavam que tinha que comprar não sei quantos títulos do número 1 para guardar, porque no futuro ele ia ganhar um dinheirão com aquilo. Erro. Segundo, foi a formação da Image sem muita sustentação, ou seja, tinha grandes artistas, mas faltava boas histórias. Por isso que eu digo, o único personagem com consistência naquela época foi o Spawn, do Todd McFarlane, que ainda existe até hoje, que continua sendo publicado, é o único. O restante todo desapareceu. Além disso, outro erro grave foi da própria Marvel, que embarcou nessa doença, nessa febre comercial e começou a lançar 8 títulos de X-Men. Então, para você acompanhar a saga dos X-Men, que era o grande grupo na época, né, você tinha que comprar 8 revistas. Isso aí é lógico que não podia dar certo. Primeiro porque encarecia, né? Você tinha que gastar muito mais dinheiro para continuar acompanhando as histórias dos X-Men. As histórias eram totalmente intercaladas, então você ficava perdido se você não lesse uma ou outra. E outra coisa, o material para 8 títulos por mês não era de qualidade, as histórias caíram muito de qualidade e o desenho, idem, porque os desenhistas, Mark Silvestre, Jim Lee, saíram da editora para criar os seus grupos, a sua editora e tal. Isso aí foi uma tragédia, que foi meio que uma tragédia anunciada, só que nós não percebemos. E eu fui tentando ler essa coisa toda nos anos 90, até que em 95 eu comecei a perceber que aquilo ali era muito ruim, era muito fraco mesmo. Não se comparava em nada a o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, Demolidor, nada disso. Não tinha mais nada daquilo ali. A coisa cai bastante mesmo. Digamos assim, é a idade das trevas dos quadrinhos, são os anos 90. Os anos 2000, quando há a virada do milênio, começam a surgir alguns embriões de novos autores, de cabeças mais novas, melhores, que começam a resgatar aquilo que o Alan Moore, que o Frank Miller, que o Michael Barr, que outros plantaram nos anos 80, né? Eles, tipo assim, bypassam os anos 90, esquece isso daí, que isso aí não valeu, vamos começar de novo, e começaram. E eu, pessoalmente, fiquei um pouco fora do mercado de quadrinhos porque estava muito ruim, e demorei a voltar. Eu volto ao mercado de quadrinhos já em 2012, mais ou menos, quando, na verdade, a editora Panini começa a publicar histórias desses heróis lá dos anos 60. Lança uma coleção que agora aqui eu não tenho ela comigo,
mas que era capa cartão e que colecionava as primeiras histórias do Capitão América, do Homem de Ferro, dos Vingadores. Vingadores, inclusive, que não tinha sido publicado no Brasil. Aí eu fui, não, peraí, deixa eu ver o que está sendo publicado aí para ver se o que é material atual, não ficar só vivendo de saudosismo, né? Mas o que é material atual? Será que não tem nada que preste? Aí então um escritor chamado Mark Millar com Os Supremos, tá? Me faz voltar a ler história em quadrinho mais atual. Né? Só que, logicamente, havia aí, nesse caso, um lapso de tempo em que eu fiquei, aqui, ó, dois caras que marcaram demais a minha volta aos quadrinhos com força total. O Mark Millar e o Bryan Hitch. Dois gênios. Mark Millar, um grande escritor que escreveu muita coisa bacana, né? Até eu tenho um vídeo meu comentando sobre a Ordem Mágica, um dos últimos trabalhos do Mark Millar, que é sensacional. E aí eu digo assim, eu acho que eu perdi alguma coisa. Então eu começo a resgatar. Por sorte, a Panini também faz esse movimento. E como ela tinha começado basicamente no Brasil, finalzinho dos anos 90, e se estruturado aos poucos ao longo da primeira década de 2000, ela acabou voltando sempre para tratar com mais qualidade o material que já havia sido publicado no início dos anos 2000, né? E aí eu descobri um outro cara que eu considero um dos que me fizeram voltar à história do quadrinho, que é o Brian Michael Bendis. Aqui está o livro A Queda, que marca exatamente o momento em que o Brian Michael Bendis muda o rumo dos Vingadores e começa a trazer histórias bem interessantes, tá? Também um autor que eu tenho que citar dessa época, um pouquinho anterior, e que se salvou daqueles terríveis anos 2000, foi o Warren Ellis. Warren Ellis, autor de Stormwatch e depois do Authority, que fez um trabalho assim sensacional, tá? E também do Mark Millar, eu tenho que botar aqui o Guerra Civil. Então, quando chegou na segunda, eu parei de ler quadrinhos, vamos supor assim, do finalzinho dos anos 90 e voltei a ler em 2010, mais ou menos, já na segunda década dos anos 2000, e percebi que tinha perdido coisa boa. A partir de 2004, mais ou menos, quando o Brian Michael Bendis começa a escrever A Queda, né, quando ele começa a transformar isso tudo aí, ele realmente faz uma diferença enorme. E muito disso vem de Os Supremos. Os Supremos, que eu vou ver se eu acho aqui a data original dos Supremos. Essa edição aqui é uma edição de colecionador bem mais nova, mas Os Supremos é realmente o momento da transição. Os super-heróis se tornam personagens para adultos. Deixa de ter aquele enfoque que dominou os anos 90, de certa forma, apesar das sementes terem sido plantadas no final dos anos 80, com o Watchmen, com o Frank Miller, né? O Cavaleiro das Trevas, o Demolidor e tal. Mas isso não conseguiu enraizar, não conseguiu se espalhar. Faltou gente com talento para escrever histórias no mesmo nível que Frank Miller ou que Alan Moore, né? E faltou. Então, houve um lapso. E quando surge os anos 2000, aí sim, vários caras que tinham talentos literários, realmente grandes contadores de história, como é o caso de Warren Ellis, como é o caso de Mark Millar, como é o caso, deixa eu ver quem mais eu posso citar. Basicamente eu posso citar assim de cabeça esses dois, mas vai surgindo outras pessoas. Eu vou citar aqui agora o Tom King, que tem feito um trabalho fantástico, muito legal. Eu posso citar também o J. Michael Straczynski, que, né, fez coisas muito legais, né, nos anos 2000 já, e um exemplo é esse daqui, do Marvel Max, do selo Marvel Max, que era também uma linha editorial da Marvel para adultos, como o Poder Supremo. Isso aqui é sensacional, e com arte de outro cara que para mim é top, que é o Gary Frank, tá? Isso aqui também, edição de luxo da Panini,
mas já havia sido publicado em edição brochura, né? Essa aqui é a capa dura dele. Então, gente, basicamente é esse panorama que eu queria mostrar para vocês. O meu panorama como colecionador, com a bagagem que eu trouxe até hoje e o que me interessa até hoje. Eu costumo dizer que o meu recorte, ele é bem fechadinho. Eu não gosto de muita coisa, não. Eu gosto do que realmente eu coleciono, melhorando, né? Eu coleciono basicamente o que eu acho extraordinário, que começou lá através de heróis, que foi o que me trouxe para dentro das animações, das histórias em quadrinhos, e evolui aos poucos para os artistas. Hoje em dia, eu sou fã de artistas e não fã de heróis. Eu não acompanho mais de uma maneira determinada os X-Men, ou o Homem-Aranha, ou sei lá, o Demolidor. Não. Logicamente, eu tenho alguns heróis que eu considero mais interessantes, mas não é isso que eu acompanho. O que eu acompanho atualmente são histórias muito boas e, principalmente, histórias muito bem desenhadas. Vocês estão vendo ali, por exemplo, que eu tenho Adam Hughes ali, 4 capas do Adam Hughes, que é um dos meus artistas favoritos. Então, a história em quadrinho, basicamente, evolui para mim. Eu deixo de lado os personagens e me interesso pelas grandes histórias, pelas melhores histórias e, logicamente, por edições de colecionador. Capa dura, maior, que isso aqui é maior do que um tamanho normal. Deixa eu ver se eu tenho algum quadrinho aqui normal. E também é legal quando a editora lança já uma edição. Olha bem, olha o tamanho disso aqui. A capa do Stormwatch em cima da capa do Supremos. Então, logicamente, grandes histórias como o Supremo merecem edições desse nível aqui, desse porte aqui. E isso é a essência do colecionismo. Não posso deixar de dizer para vocês que é lógico que tem alguns personagens, que eu vou gravar vídeo falando de cada um deles separadamente, fazendo uma análise um pouco mais detalhada sobre os personagens, que são os meus personagens favoritos. Mas eu não sigo as histórias desses personagens. Por quê? Porque, frequentemente, como existe uma tendência comercial muito forte de que os títulos estejam nas bancas todos os meses com aqueles heróis, a qualidade sempre cai um pouco. É praticamente impossível, né? Então, eu não posso deixar de dizer que eu sou um fã bem legal do Homem de Ferro, do Demolidor, dos Inumanos, do Raio Negro, dos Inumanos, do Doutor Estranho e do Namor. Esses são os personagens da Marvel que mais me atraem, tá? Na DC Comics, é lógico, um respeito muito grande pelo Batman, que realmente é um personagem da DC que tem uma bagagem muito grande, que tem muitos níveis, é um personagem mais denso da DC. Os outros me parecem mais frágeis. E também os personagens da parte mística, os místicos da DC Comics também me atraem bastante. O caso do John Constantine, o caso do Espectro, né? Do Vingador Fantasma. São os personagens que eu acho bem intrigantes, bem interessantes mesmo, né? E eu vou ver se depois eu gravo um vídeo falando de cada um deles, dando uma dissecada um pouco maior em cada um por vídeo, tá, gente? Mas aqui eu queria dar apenas um panorama para vocês da bagagem cultural, principalmente de quadrinhos, mas quis trazer um pouquinho do início, que foi uma coisa mais voltada para a televisão, porque nós, né, somos geração televisão, né? Depois, hoje em dia, quem nasceu depois de 2000 é a geração internet, né? Mas nos anos 60, anos 70 é a geração televisão. E essa televisão criou esse início dessa bagagem e depois ela foi sendo construída ao longo do tempo com a parte de quadrinhos, que é muito legal. Tá bom, gente? Até a próxima.